Olá, tudo bem? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre a arrogância do religioso, da pessoa religiosa. Nós vamos falar aqui de como nasceu a religião, a religiosidade, ou aquele que quer estar próximo de Deus, todas essas ideias que se tem sobre a fé, sobre a religiosidade, sobre o ser religioso. Nós vamos falar sobre geneticamente como isso surgiu, como a religiosidade, como a religião surgiu na massa encefálica humana, né, nos neurotransmissores, e onde está a fé aí trazendo a funcionalidade dos neurônios do prazer, etc. Não vamos entrar aí nessa questão da neuroteologia, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da arrogância, moral e ética da pessoa religiosa. E aqui nós estamos falando não só da pessoa religiosa que tem a Bíblia como centro, mas todas as pessoas religiosas, como elas se comportam, afinal, né, de que forma se comportam. É uma forma de expressão da sua fé, como isso acontece. E não dá para fazer uma outra medida a não ser esta. A pessoa é religiosa igual a uma pessoa arrogante, né? Então, nós precisamos ver que os candidatos à santidade são pessoas que sempre se julgam superiores aos demais seres humanos. Quem é da igreja tal, ela diz que lá está Jesus, lá está o Espírito Santo, é aquela igreja que salva, fazendo aquelas expressões religiosas, vivendo aquela doutrina que você vai ser salvo. E aí a outra igreja diz, não, é da minha forma, é como a minha doutrina diz, é seguindo os meus sacramentos, o meu jeito de ser, que você vai ser salvo. O resto é mentira, o resto é falsidade, o resto é blasfêmia, o resto é demoníaco, o resto faz parte do pensamento humano e não de Deus. E assim, né, o candidato, a pessoa religiosa, ela sempre se define como alguém superior aos outros, tanto já dentro da igreja que crê na Bíblia, né, tanto os judeus como os cristãos que não convivem bem por conta de acreditar, né, no Antigo Testamento, os católicos e os judeus, e os judeus não acreditarem no Novo Testamento como os cristãos, né, acreditam. Então aí a gente vê uma diferença já só nesse livro, só nesta fé, diferença religiosa e arrogância religiosa daqueles que dizem que Jesus é o Messias e veio para salvar o mundo, e os judeus são pessoas que estão tapadas, não enxergaram, não viram isso e precisam do Espírito Santo para enxergar. E os judeus estão dizendo que os cristãos viram em Jesus mais do que ele é e que ainda não veio o Messias. Isso só dentro dessas duas condições de fé. E aí dentro do cristianismo, né, mais de 3.000, 4.000, 5.000 expressões religiosas, igrejas espalhadas aí pelo nosso país, pelo mundo, pregando o cristianismo, cada uma dizendo que tem o Espírito Santo, que é a correta, que tem aí a doutrina certa, que prega a verdade da palavra de Jesus e que é inspirada pelo Espírito Santo. E aí nós vimos a arrogância destes religiosos ao entenderem que eles é que têm o centro da fé, é eles que conhecem a fé, é esse religioso que detém o poder de salvar, de curar, de libertar, é a minha fé que é a verdadeira, e os outros que se danem
com a sua religiosidade, ou estão no pecado, ou precisam se converter, etc, etc, etc. Aí se vê a arrogância do religioso, que sempre se acha superior às outras crenças. O que fará, não é, dos religiosos que são de instituições religiosas poderosas, né? Como elas massacram, discriminam, excluem as pessoas que têm uma religiosidade diferente e que são de conceitos de fé diferentes, né? As igrejas africanas no Brasil, como elas são tratadas pelas igrejas cristãs como demoníacas, por conta de arrogância da fé dos cristãos, e entender que eles é que estão com a verdade e as outras denominações ou outras formas de crer não podem existir. É muita superioridade, muita arrogância deste ser religioso. Na verdade, o santo é prisioneiro da noção religiosa de virtude. Aqui dentro dessa igreja se vive a tal virtude, as virtudes da fé, as virtudes da esperança, as virtudes do amor, as virtudes da fraternidade. Nós fazemos o bem, logo nós somos iguais a Deus, semelhantes a Deus, né? A arrogância desse indivíduo religioso na expressão da sua fé. Então nós que estamos vindos a essa igreja, nós sabemos o que salva, o que liberta, e aqueles que estão indo em outra denominação religiosa ou não estão em nenhuma igreja, coitadinhos, não vão ser salvos. Então uma ideia, uma noção, como se fossem presos àquela compreensão religiosa, teológica, aquela doutrina, e se fizesse tudo o que aquela doutrina prega, me torna uma pessoa mais parecida com Deus, mais semelhante a Deus. Ainda nós podemos ver que na arrogância do religioso, né, ele sempre se acha um asceta, uma pessoa penitente, uma autoridade espiritual, né? Principalmente os chefes das religiões, né? Sempre com essa ideia de ser um asceta, de ser um santo, de ser um penitente, de ser uma autoridade espiritual, de ser alguém que faz sacrifício pela igreja, sacrifício pelo outro, e estão aí nas suas mansões, com seus carros do ano, com seus apartamentos na praia, não é? Com as suas contas bancárias gordas, não é? E pregando essa penitência e mostrando-se como uma autoridade espiritual para os seus fiéis. Isso também nós vimos nos fiéis, né? Que mostram uma ideia de penitência, de autoridade espiritual na sua vestimenta, no seu jeito de ser, mas na verdade não repartem nada com o pobre e com a viúva, não ajudam as pessoas necessitadas, acumulam bens e dão esmolas ou algum dinheiro para a igreja e acham que estão aí sendo religiosos e demonstrando a sua fé. Também a arrogância do religioso sempre mostra, né, que ele é o campeão da moral, é aquele que diz, olha, é assim, homossexualidade é contra Deus, fazer isso é contra Deus, a moral é assim, a família, os bons costumes, tal, né? Então são ditadores de normas, de condutas para os outros, né? Porque na verdade para eles não é bem assim. Então para os fiéis se dita normas, se dita moral, se dita ética, bons costumes, condutas que na verdade não são possíveis de ser vividas pela pessoa, pelo ser humano, e por isso há o pecado, e aí então se usa o pecado para escravizar, né, essa pessoa que participa dessa comunidade
desta fé. Mas o pastor, o bispo, não é, o apóstolo, não vive nenhuma moral, nenhuma norma, nenhuma conduta que ele prega para os seus fiéis. Por quê? Porque ele prega a pobreza, mas ele é rico, ele tem relógio de 300 mil reais, calça de 6 mil reais, e diz assim, eu tenho porque eu sou próspero, porque eu estou perto de Deus, porque Deus me abençoa. E você sabe que nada disso é real, não é? Está aí te fazendo de trouxa, e que você está dando o seu dinheiro, colaborando com o dízimo e com as ofertas, e que essas ofertas, esse dízimo, são, na maioria das vezes, para os cofres do próprio pastor, do próprio bispo, do próprio condutor dessa igreja, que ao invés de distribuir esse dinheiro aos mais pobres, ele acumula para si, compra prédios, fazendas, e leva esse dinheiro para territórios onde as pessoas não conseguem contabilizar esse dinheiro, não é? E todas essas mordomias que a nossa lei dá ao sistema religioso de não cobrar impostos, leva a esse indivíduo, na pessoa jurídica do CNPJ da igreja, a não ter a cobrança dos impostos e a lavar o dinheiro para o seu próprio benefício. Então isso, a grande maioria dos sistemas religiosos se ocupam disso. É só você olhar os grandes proprietários de igrejas do Brasil, quem não tem jatinho, quem não tem carro do ano, quem não usa um Rolex de 100 mil reais, quem não tem uma mesa farta, quem não tem apartamento na praia, quem não viaja o mundo inteiro. Com dinheiro de quem? Com dinheiro da igreja, dos fiéis. Quem não compra fazenda, quem não compra carro do ano, com dinheiro de quem? Da igreja, dos fiéis, não de um salário justo dedicado a esse serviço. Também, né, por conta disso tudo, a arrogância do religioso faz dele uma pessoa caridosa. Então ele é assistencialista, né? Então ele tem lá um orfanato, ele tem lá um abrigo de idosos, ele tem lá algo social para disfarçar aí a sua vivência e convivência com a riqueza. Então, a falsa distribuição dos bens a esses orfanatos, a esses abrigos de idosos, de pessoas com deficiência intelectual, cognitiva, física, né? E assim por hospitais filantrópicos, tudo isso como fachada para angariar mais frutos, mais dinheiro e ter aí uma aparência de ser um religioso, um chefe da religião, caridoso, bondoso, amoroso, né? É sempre uma pessoa consoladora que se põe na frente das pessoas, da comunidade, dos seus rebanhos, como uma pessoa consoladora, uma pessoa que apoia, que está próximo, né? Mas na verdade está próximo do seu dinheiro, da sua oferta e não de você. É importante também lembrar, né, que muitas vezes esse ser religioso, essa pessoa religiosa, é uma pessoa despojada, faz um voto de pobreza, diz que não tem nada, tudo é da igreja. Tem padres, né, que fazem voto de pobreza, que participam de alguma congregação religiosa, né, mas a gente se sabe que vivem numa situação de riqueza em seus ambientes de conventos e com carros, comida, empregada, roupa lavada e condições financeiras para tratar de uma doença,
para fazer viagens, etc. Então a gente vê aí que existe um despojamento, um voto de pobreza que não serve para muita coisa. E também nós vemos nas outras igrejas, nas outras concepções religiosas, né, também essa compreensão de um pastor que parece ser pobre, parece ser ingênuo, parece ser despojado, mas que se compreende depois que por detrás desta virtude, entre aspas, está aí um cordeiro com pele de ovelha, um pastor ou um padre ou um religioso arrogante. Nós temos aí também o pregador, né? O religioso arrogante e pregador, né? Apocalíptico, né? Aquele que prega a vinda do Senhor, a salvação, ou você sai do pecado, ou você vai para o inferno, ou você pratica a sua fé, ou você vai para o inferno, ou você, nós temos aí até uma pastora que diz que viajou muitas vezes para o inferno com Jesus, com o apóstolo, e viu pessoas famosas, personalidades nesses lugares, e fala sobre como é que a pessoa tem que se relacionar, o marido e a mulher, com que roupa tem que usar. Jesus me disse isso, Jesus me disse aquilo, Jesus me mandou colocar, né, o meu número de telefone e o Pix para você depositar. E aí você vê um pregador apocalíptico, né, que na verdade por detrás dessa mascaração, dessa personalidade, existe a obscuridade de uma pessoa que é líder religioso, mas tem intenções drásticas, dramáticas atrás deste pensamento, dessa ideia, dessa vivência dramática, né, apocalíptica, de falar em público, em púlpito, gritando, olha assim, e não sei o que, mudar de voz e gritar e fazer essa expressão toda, usar da linguística e da psicologia, e usar da hipnose, de técnicas para fazer com que as pessoas chorem, se emocionem, entrem no drama, e depois vem aí a cestinha, depois vem o dízimo, depois vem tudo isso, né? Então, pastores dramáticos, pregadores apocalípticos do fim do mundo, que nunca vem e nem vai vir, porque não existe esse fim de mundo apocalíptico. Muito bem, o pastor, o religioso, né, herói salvador, né, aquele que se coloca como herói, quem é o herói? O herói é aquele que não se casa, né? É o Batman, o Super-Homem, o Homem-Aranha, namora, mas nunca casa, porque a missão dele é salvar a humanidade, e se ele casar, ele vai ter que dividir, salvar a humanidade com o seu casamento, com seus filhos. Então vive esse drama de não poder casar e se transforma num herói salvador do mundo. Assim também é o religioso, né? Se transforma num herói, num salvador, né? Muitas vezes na igreja se vê pessoas nesse sentido, né? Pessoas subindo montanhas com nomes dos seus fiéis, dizendo que está indo no monte orar, jejuar, falar com Deus, né? Se colocando nessa posição de profeta que sobe a montanha, que leva a expressão da comunidade para Deus, e com isso você bota no envelope aí um dinheiro e o seu pedido, e nós vamos levar lá no monte para que o Senhor, vamos orar sobre os envelopes, sobre os seus pedidos, e vai acontecer um milagre, uma bênção na vida, e você vai ver a prosperidade naquilo que você precisa para a sua existência. E depois não acontece nenhuma prosperidade, aí vai dizer para você, você não rezou o suficiente, você não tem fé o suficiente, você não veio à igreja o suficiente, você não doou o suficiente.
é essa pregação, né? É infantilidade de quem cai nesse tipo de arapuca, né? Também se coloca como humilde servo, né? O arrogante religioso se diz como servo do Senhor. Eu sou um servo de Deus, eu estou a serviço de Deus, eu faço milagres em nome de Deus, toca aqui no meu suor que eu sou um servo do Senhor, pega o meu lencinho que eu sou o servo do Senhor, vem aqui debaixo das minhas mãos que eu vou te abençoar, eu sou o servo do Senhor, eu vou fazer um xerox da minha palma da mão e vou entregar para você, e você me entrega R$ 1.000 e você vai receber muito mais. Então, quer dizer, aquele arrogante religioso que se coloca como humilde, como servo, como pequenino, né, do Senhor, mas chega de carrão para o seu culto, seu carro do ano, a sua roupa, os seus sapatos, o seu relógio caríssimos de marcas, né, e se coloca como servo de Deus, a serviço de Deus para te salvar, te libertar. Então não sei até onde isso pode ser verdade para nós. Também podemos perceber a arrogância do religioso, né, que se torna um defensor da sua doutrina. Ele prega uma doutrina e é defensor dessa doutrina, e as pessoas que não seguem essa doutrina que saiam desta fé, né? Então, ou você segue o que eu estou dizendo, o que eu estou falando, ou você cai fora. Mas a doutrina é essa, a fé é essa, e você tem que seguir o que eu estou dizendo, né? Então, eu até acho que ele tem razão, né? Se ele dá uma doutrina, se ele fala de um modo de viver a fé, e se você quer participar daquela igreja, você tem que viver aquele modo de expressar a fé. Né? Então, se você é católico, você tem que expressar a fé católica. Não adianta você ir no espiritismo, no candomblé e dizer, eu sou católico. Não, se é católico, expresse a sua fé católica. Se é espírita, expresse a sua fé espírita. Se é do candomblé, expresse a sua fé da crença do candomblé. Né? Então, seja pelo menos coerente com aquilo que você diz que crê. Né? Então, o religioso é aquele que é defensor da doutrina pregada pela sua fé, pela sua igreja. Né? E aí nós vimos aí 3.000, 4.000 igrejas cristãs no mundo inteiro, ou acho que tem até mais, não sei, estou aqui com os meus pensamentos entendendo que seja isso. E cada uma delas diz que tem o Espírito Santo, e cada uma delas diz que tem a verdade. Como é que pode uma coisa dessa? Você não percebe que isso é uma arrogância religiosa sem sentido? O religioso também pode ser um palhaço do Senhor, né? Nós vimos aí religiosos que parecem palhaços, contadores de anedotas, de piadas, não é? Que fazem shows de piadas em vez de falar lá do Evangelho, da Palavra de Deus, né? São engraçados, e por isso muita gente os segue, né? Esses pastores engraçados que contam anedotas, que contam historinhas, e que as pessoas dão gargalhada, e que é divertido, né? Pastores que eu digo são todos de todas as denominações, católicos, judeus, evangélicos, né? Então, muitos são palhaços do Senhor, né? Piadistas, né? E que fazem do seu púlpito um teatro, né? Uma apresentação de um show, ao invés de pregar a palavra de Deus. Então isso você vê aí muita gente, não vou denominar os nomes aqui, que eu não posso fazer isso, né? Mas você, na sua cabeça, vai pensando quem são esses palhaços do Senhor, esses engraçadinhos que falam de jeito engraçado e que a gente ri bastante, mas que vão comer aí em restaurantes que um prato custa R$ 5.000, né, etc, etc. E aí você vai percebendo e você vai vendo que
o palhaço não é esse pregador, o palhaço é quem ouve esse pregador. Nós também temos o mistificador, o piegas, né? Aquele pregador, aquele coordenador, aquele chefe de religião, de fé, que é muito piegas, muito piedoso, demonstra assim um jeito de ser muito piegas, muito piedoso, e dá a impressão de ser uma pessoa santa, né? A impressão de ser uma pessoa santa. Nós temos também o contador de histórias, né? Que faz a stand-up e conta histórias e é coach, né? O pastor coach, o padre coach, que faz aí a cabeça das pessoas usando técnicas psicológicas de como lidar com o comportamento, e aí as pessoas caem nessas conversas e ele se torna aí um contador de anedotas, de historinhas emocionantes que fazem com que as pessoas se apaixonem por essas histórias e acabem seguindo esses senhores, e eles se tornam assim arrogantes porque ficam famosos, né, e poderosos e arrogantes, né? Lembro aí de um padre que ia numa paróquia aí numa diocese antes de ser famoso e quase não cobrava nada para ir lá cantar na festa daquela paróquia. Depois que apareceu na televisão, que ficou famoso, foi convidado de novo para voltar para esse lugar, não quis vir, porque era um lugar pequeno, ou tinha que pagar tanto para ele vir fazer o show. Então, quer dizer, onde é que está a religiosidade aí? É uma arrogância, vomita arrogância muitos religiosos, né? Nesse sentido, é muito interessante a gente ver religiosos que tem aí, vendem discos, livros e as contas bancárias aí com 30 milhões, 40 milhões de reais, né? E vivem andando pelo mundo inteiro, Jerusalém, e levando pessoas consigo para conhecer, amigos de gente ricas, etc., né? Uma arrogância, uma pele de ovelha tapando aí um lobo feroz. E nós temos também as verdades, né, desses arrogantes religiosos, né? As verdades são sempre secretas, né? Só são acessíveis aos puros. Então, eu sou puro, eu sou religioso, eu tenho a verdade, essa verdade é muito secreta, você precisa entrar na cabeça de Deus para que Ele possa te dizer a profecia. Então, aí esses profetas que fazem profecias, alerta você, qualquer um religioso que diga Deus falou comigo para te dizer isso, caia fora, que é conversa fiada, né? Por que Deus falou com ele e não falou com você? Por que Deus profetizou para aquele cara e não profetizou para você? Por que ele se acha tanto um mensageiro, o anjo do Senhor para dizer profecias para você? Faça-me o favor, gente, não caia nesse tipo de lorota. Meu Deus do céu. O religioso também é aquele que se diz sábio, né? É um falastrão, arrota sabedoria. Segundo eu li aqui o texto tal, pega uns textos aleatórios da Bíblia e começa a montar uma ideia, uma reflexão, uma teologia, e aí parece que está rotando sabedoria. Você vê, pô, esse cara é sábio, esse cara conhece, esse cara, né? E aí você percebe aí que esse religioso, esse líder é um sábio, né? Um homem cheio de saber, de conhecimento, e de novo, lobo com pele de ovelha. Você vai ver a intimidade desse ser. Nada dessa sabedoria serve para ele, mas serve para os outros, na maioria das vezes.
Também Santinho e Carola, né? O religioso sempre tem essa compreensão de que ele é o santo, de que ele é o escolhido, de que ele é o ungido, de que ele fala em nome de Deus, e você ou os fiéis são aqueles que têm que ouvir e como crianças, né, num jardim de infância, só tem que ouvir e dizer amém, não pode questionar, e só ouve um lado da história, o lado do seu pastor, do seu chefe religioso, e não vai buscar nas interpretações dos livros apócrifos, na exegese bíblica, na patrística, nos primeiros santos padres da igreja, né, na história, na arqueologia, informações, né, para que você possa fazer um apanhado de ideias e criticamente fazer aí uma compreensão melhor da sua fé, da sua igreja, né? Então é necessário você fazer isso. Então é muito importante também entender que tem aí os padres cantores ou religiosos cantores, né? Fascinados pela mídia. Isso aí hoje em dia tem de monte, né? Tava vendo esses dias aí numa rede social uma menina de 17 anos aí que faz profecias, que conta historinha de agora essa porta está fechada, agora eu abri a porta, assim é Jesus, a porta está fechada quando você isso, e aí Jesus abre a porta, aí todo mundo bate palma e fica feliz com o que essa menina de 17 anos diz, e aí eu vejo ela dizendo assim, olha gente, comprei um jatinho. Como assim, gente? Como assim? Me diga, me explica isso. Me explica isso, se tem sentido uma coisa dessa. O que é que, se você acredita em Jesus, o que é que Jesus diz? Se você quer me seguir, o que é que ele fala? Dê tudo aos pobres e siga-me. Uma pessoa com jatinho, uma pessoa com casas em Orlando, nos Estados Unidos, uma pessoa com uma conta bancária gordíssima, uma pessoa usando relógio, né? Rolex de 80 mil, 120 mil, 300 mil, uma camisa de 6 mil, um tênis de 8 mil, uma bolsa de 15 mil, vai dizer que essa pessoa é uma religiosa que acredita em Deus, que segue a palavra, que tem alguma coisa boa para te dizer, e que ele é próspero porque ele está mais próximo de Deus e você não é próspero porque você ainda não conseguiu estar próximo de Deus. Você não está vendo que isso é lorota, gente? Por favor. Então temos que cuidar muito com essas pessoas que são fascinadas pela mídia e, né, fazem o seu cofre, né, a sua poupança engordar, né, poupança que eu digo bancária, né, engordar com os seus livros, com os seus cantos, com as suas pregações, né? Então, pastores e padres que cobram dinheiro para ir cantar em determinado lugar e tal, e aí você vê uma briga até entre eles, dizendo, cobrava 5, não, agora cobro 10, não sei o quê, e aí você vê que o Evangelho, a palavra de Deus, é desse tamanho para arrogância que é enorme desses indivíduos, né? E eu vou por final falando que essas pessoas, além da arrogância, são exibicionistas, né? Com as suas roupas, né? Com seus relógios, seus carros, isso a gente já falou. São teólogos censurados, né? Porque só falam aquilo que é permitido falar na sua igreja. Se ele falar coisas demais, ele é expulso dessa igreja. Então ele tem que falar aquilo que está dentro da compreensão da sua igreja. O padre que falar coisas que não estão dentro da igreja, ou ele é calado, ou ele é transferido, ou ele é excomungado, né? E o pastor é a mesma coisa, e assim por diante. Todas as compreensões religiosas é um teólogo censurado que só pode falar aquilo que a sua denominação religiosa, que a sua doutrina permite. Se torna responsável pela vida dos outros, né? O arrogante, o religioso arrogante, acha que
que é responsável pela vida dos outros, acha que ele vai ter que salvar os outros, que tem que obrigar os outros a serem como ele fazer o que ele quer e do jeito que ele quer, do jeito que ele aprendeu na sua fé. E as pessoas têm que ser, não respeita a fé do outro, o jeito de ser do outro, a vida do outro, tem que ser como ele quer e se sente responsável pela vida do outro, para cuidar da sua vida. E são aqueles que fazem obras assistenciais, né, para cobrir aí as suas igrejas monumentais, os seus gastos monumentais em construções, em desvio de dinheiro, em benefícios a si próprios, né? Então, uma grande maioria vivendo esse tipo de coisa. Muito bem, termino aqui. Desculpa se eu te ofendi, aí você que está ouvindo, mas é o que eu entendo que seja um religioso nos dias atuais. A arrogância tomou conta da vida dos religiosos e não sei aonde vai parar isso tudo. Só sei que as pessoas estão acordando, como essa moto aí que está passando com esse barulhão, e estão percebendo, né, que não é bem assim. Tomara que o Brasil seja um país que se acorde e que não se deixe levar pela arrogância dos líderes religiosos, dos fiéis religiosos que vivem a sua fé como se fosse a única, a verdadeira, a que salva. Eu estou salvo e eu preciso te salvar também. É muita arrogância. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho uma profecia para você. É muita arrogância vir com esse tipo de papo. Muito bem, gente. Um abraço. Tchau, tchau.